E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aí de população economicamente ativa. O PA, né? É a população economicamente ativa. E que população é essa ativa, Priscila? Seguinte, a população ativa é aquela que está no mercado de trabalho. Então a gente está falando de uma população de jovens e adultos, né? Uma população aí que está inserida no mercado de trabalho. Claro que a gente vê que isso aí com o tempo tá ficando mais escasso, né? As mulheres, como nós vimos, estão tendo menos filhos, né? Por conta de estarem se especializando, estudando, trabalhando, né? Não tem tempo para cuidar de filhos, né? E quando tem um filho, 2 filhos no máximo, né? No Brasil mesmo já temos uma taxa de 1,5 filho por mulher. Ninguém tem 1.000 filhos, né, gente? Ou seja, ou tem um ou tem 2 filhos. E a maioria tá tendo um filho só, né? E assim, a gente vê que em países desenvolvidos, como vários lugares aí da Europa, a taxa de natalidade já está em negativo, né? As mulheres não querem ter filhos, simplesmente isso, né? Então, assim, haja uma crise previdenciária, por isso que eles precisam receber imigrantes, precisam do trabalho dos imigrantes para compor aí essa mão de obra, né? E também, né, o pessoal precisa se aposentar, né, gente? Pode ver que até aqui no Brasil a aposentadoria mudou, né? A gente agora vai trabalhar mais por 2 motivos. Estão nascendo menos pessoas e nós estamos vivendo mais, né? Por isso foi aí feito um recálculo e nós trabalharemos mais. Houve até vários memes, né, falando sobre isso aí. Então, por conta disso, tá, gente? Por conta que a população está vivendo mais e está nascendo menos. Então, assim, na verdade, é isso que eu falei pra vocês. Há uma crise previdenciária, né? Daqui a alguns anos vai ter mais pessoas aposentadas do que ativa, né? O PA vai ser baixo, né? População economicamente ativa. Então, tem essa preocupação, né? Com essa crise previdenciária. O INSS no Brasil já é uma instituição falida, né? Imagina, então, tendo mais pessoas em casa do que na ativa. Problema, né, gente? Problema. E aí vem todo aquele programa de receber imigrantes, vem todo esse processo de aumentar o período aí de trabalho, enfim, né? Só que não pode aumentar tanto, né, gente? Imagina o cara com 80 e poucos anos trabalhando. Lógico que ele não vai produzir, né? Lógico que ele vai ter uma série de problemas. Então, né, tá tendo esse impasse aí. E aí a gente verifica até que muitos empregos estão deixando de existir, muitas pessoas estão sendo substituídas por máquinas, mas se vocês forem olhar, a projeção para frente é o quê? Porque contratar pessoas especializadas, técnicos, né? E, claro, né, vocês vão ter que estudar, né, gente? Porque sem estudo a gente vai ficar realmente muito complicado conseguir um emprego. Só que a gente também vê que a taxa de escolarização está aumentando, né? E também tem a questão de que a mão de obra está diminuindo, né? A oferta de mão de obra está diminuindo. E como também está sendo empregado um grande número de máquinas, a gente vai ver assim que vai meio que equilibrando, né? Vai equilibrando. É aquele velho ditado, né? Trabalho tem, emprego é que tá difícil, né? Um bom emprego que te pague bem, que te dê uma boa qualidade de vida, né? Isso a gente adquire estudando, ok, galera? E há taxas aí, vários gráficos, várias taxas, estudos comprovados que as mulheres têm mais estudo que os homens, as mulheres estudam mais que os homens. E a grande maioria das mulheres hoje estão no mercado de trabalho, por isso que elas planejam aí a família, optam em ter menos filhos ou nem em ter filhos, né? Só que a gente vê, principalmente aqui, falando aqui muito do Brasil, que ainda há uma diferença muito grande salarial da mulher e do homem. A gente vê que muitas vezes a mulher é até mais qualificada, né? Trabalha a mesma quantidade de horas, mas ela muitas vezes a gente verifica que a mulher ganha menos que o homem. E eu falo assim pra vocês que a gente comparou gráficos da mulher na mesma profissão do que o homem e ela ganha menos que o homem. A gente vê assim que não há justificativa para isso, né? Só pelo fato dela ser mulher. Então a gente vê que isso ainda hoje existe, tá, gente? A mulher ganhando menos que o homem, né? É uma situação que eu acho que a gente tem que brigar muito, nós mulheres aí, meninas,
para isso mudar. Até porque tem gente que fala assim, mas o homem aguenta mais, ele é mais forte. Gente, a mulher, ela tem uma carga também, uma sobrecarga, né? São filhos, é casa, é trabalho. Então, se vocês forem equilibrar, dá a mesma coisa, né? Então, não há realmente justificativa para as mulheres ganharem menos que os homens. Então, é aí uma questão de nós brigarmos por isso, né, gente? Se a gente trabalha igual, então, direitos iguais, né? Fica a dica. E aí, eu quero falar, puxando esse gancho aí, eu quero falar dos setores da economia. Qual o setor da economia que emprega mais? Calma aí, primeira coisa, o que é economia, né, gente? Economia é esse mercado aí de trabalho, é o mercado do que entra, do que sai, tudo isso aí faz parte da economia do país. E aí, o país, ele tem 3 setores de economia, o setor primário, secundário e terciário. O setor primário já tá falando primo, matéria-prima, é da onde nós extraímos a matéria, né? Do campo, né, gente? Estamos falando do campo, onde extrai aí os produtos, o algodão, a comida, a carne, enfim. É o setor da onde a gente extrai os minérios, né? Petróleo, ouro, diamante, enfim. Então, é o setor de extração, matéria-prima. Por isso que a gente fala que é o setor primário, né? Então, a gente tira a matéria-prima, ok? O setor secundário é o setor de indústrias, fábricas, onde transforma as matérias-primas, né? Transforma o algodão em camisa, transforma a laranja em suco de laranja, né? Enfim, é onde a gente faz a transformação desse alimento que a gente retirou aqui do setor primário. E o setor terciário é um setor muito amplo, tá? É um setor aí que faz todo o serviço terceirizado de transporte, comércio, vários tipos de serviços. Para vocês terem noção, ele é muito, muito, muito amplo. Comércio, hospitais, o médico tá ali fazendo um serviço terceirizado, né? Ele precisa ali dos médicos específicos. A escola presta um serviço terceirizado, tem ali a escola, mas os professores fazem serviço terceirizado, né? Porque cada professor é especialista em uma matéria. Nós somos terceirizados. É serviço terciário, né? Supermercado, atendente de supermercado, açougueiro, pedreiro, motorista, enfim, gente, o setor terciário, ele é o setor realmente muito amplo e é o setor que mais emprega e é o setor que mais cresce no mundo inteiro, né? E no Brasil não é diferente. Então, o setor terciário é o setor que mais cresce, que mais emprega, ok? E aí, a gente viu aqui que o setor terciário é o que mais emprega. Agora, por que o setor primário e secundário é o que menos emprega hoje, né? Já foi diferente, né? O setor primário já foi o setor que mais empregou, e o setor secundário depois, né, que teve êxodo rural, né? A revolução industrial foi o setor que mais empregou. Hoje em dia é o terciário. Por que esses dois setores estão empregando menos, o primário e o secundário? Simples, gente, é a mecanização no campo e nas indústrias. Hoje o emprego de máquinas faz o serviço ficar mais rápido, né? A máquina não fica doente, ela produz muito. Ela trabalha de forma automática, ela não tira férias, ela só vai fazendo a manutenção, né? E antes, quando você precisava de 100 pessoas para fazer um trabalho, hoje em dia você precisa do máximo 10 para operar a máquina, né? Então, assim, tá vendo como essa questão do trabalho tá mudando? Então, no campo e nas indústrias, estão precisando cada vez menos de mão de obra humana. Por quê? Porque a máquina faz tudo. A gente fala de uma hipertrofia terciária, né? Onde o setor primário e secundário é o setor que está empregando menos por causa do emprego das máquinas. A máquina fazendo o trabalho do homem e fazendo muito bem, obrigada, né, gente? Então, assim, o setor primário e secundário está empregando cada vez menos, tá? E está precisando de pessoas cada vez mais especializadas para operar essas máquinas. Tá vendo? O setor primário e secundário do campo e da indústria, antigamente precisava de mão de obra de qualquer pessoa, né, para fazer ali o serviço. Hoje em dia ele precisa de uma pessoa especializada, que saiba mexer em máquinas. Então, já mudou, tá vendo? Já mudou. Quando a gente pensa em campo, a gente fala logo assim, pessoa que não tem estudo, né? Já mudou, né, gente? Agora eles precisam de um técnico para operar as máquinas. Tá vendo como mudou? Então, esses setores que precisavam de mão de obra e que não precisava de muito estudo, já mudou, tá empregando menos, né? E o setor terciário é esse setor aí super vasto, que tem
N possibilidades, né? Que cresce muito e é o setor que mais emprega e é o setor aí que mais cresce e isso não vai mudar, tá, gente? Até porque as máquinas estão substituindo cada vez mais e as máquinas são muito usadas no campo, né, no setor primário e no setor secundário, que é o setor de indústria. Isso não vai mudar, isso é irreversível e é o que eu falei pra vocês, precisam de mão de obras especializadas, né, gente? Então, estão empregando cada vez menos por causa desses motivos. Então, qual é o setor que está crescendo mais? Setor terciário, que provavelmente vocês vão trabalhar nesse setor. Ok, gente? Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Faça as atividades e qualquer coisa é só chamar a Priscila que ela te dá uma mãozinha aí, ok? Até a próxima, gente.